Namorada me contou sobre abuso que sofreu do ex e precisei aprender o que é consentimento de verdade. Eu me chamo Lucas, tenho 16 anos, e hoje, primeiro dia do ano novo, minha vida virou de cabeça para baixo. Não de um jeito catastrófico, mas daquele jeito que te faz questionar tudo o que você acreditava sobre relacionamentos, sobre amor, sobre intimidade. Estou namorando a Melissa há pouco mais de um mês. Um mês e alguns dias, para ser exato. Conheci ela na escola no meio do ano passado, mas só tivemos coragem de assumir algo em novembro. Ela é incrível. Tem aquele sorriso que ilumina qualquer ambiente, é inteligente, engraçada, e me faz sentir especial de um jeito que ninguém nunca fez antes. Conversamos sobre tudo, música, filmes, nossos sonhos, nossas inseguranças. Eu realmente acreditava que conhecia ela. A mãe da Melissa é extremamente rígida. Tipo, absurdamente controladora. A mulher nem deixa ela ir ao cinema comigo. Cinema. O argumento é sempre o mesmo, em tenho medo que vocês façam coisas. Ela fala isso como se a gente fosse dois criminosos planejando um assalto. Por causa disso, nossos encontros sempre foram super vigiados, na praça perto da casa dela, no shopping com as amigas dela por perto, ou na frente da escola. Nada de privacidade real. Eu até achava engraçado, de certa forma. Pensava que estávamos construindo algo puro, sabe? Algo que ia crescer no tempo certo, sem pressa. Eu sou virgem. Sempre fui. E não é por falta de oportunidade ou por ser religioso fanático ou algo assim. É porque eu sempre idealizei a primeira vez como algo especial. Algo que você faz com alguém que realmente ama, quando está pronto, quando ambos querem de verdade. Meus amigos zoam isso às vezes, me chamam de romântico demais, mas eu não ligo. É o que eu acredito. Hoje de manhã, eu e Melissa estávamos conversando por mensagem. Ela estava meio estranha desde ontem à noite, respondendo com mensagens curtas, demorando mais que o normal. Perguntei se estava tudo bem, se tinha acontecido algo com a família dela no Réveillon. Ela disse que precisava me contar uma coisa, mas que estava com medo da minha reação. Meu coração disparou. Pensei em mil coisas, que ela queria terminar, que tinha beijado outro cara na virada, que os pais dela iam proibir nosso namoro. Pedi para ela me contar, disse que podia confiar em mim, que eu estava ali para o que ela precisasse. Então ela me contou. Disse que não era virgem. Fiquei olhando para a tela do celular sem conseguir processar direito. Li a mensagem umas 3 vezes. Melissa. Não era virgem? Como? A mãe dela mal deixa ela respirar sozinha. Como isso tinha acontecido? Ela continuou digitando. Disse que foi com o ex-namorado, o Ricardo. Eu já tinha ouvido falar dele. Terminaram uns 6 meses antes de eu e ela começarmos a conversar. Segundo ela, ele insistia muito para que ela fosse à casa dele quando a mãe dela não estava. Ela dizia não, mas ele continuava insistindo. E insistindo. E insistindo. Ela disse que aconteceu 4 vezes. 4. E que ela não gostou de nenhuma delas. Senti um nó na garganta. Não era raiva dela, não era nojo, não era decepção no sentido tradicional. Era confusão. Era uma mistura estranha de emoções que eu nunca tinha sentido antes. Tristeza por ela. Desconforto comigo mesmo. Uma sensação esquisita no peito que eu não conseguia nomear. Perguntei se ela estava bem, se precisava conversar sobre isso pessoalmente. Ela disse que estava, que só queria ser honesta comigo, que não queria começar o ano novo escondendo algo tão importante. Que me amava e tinha medo de eu terminar com ela por causa disso. Terminar? A ideia nem tinha passado pela minha cabeça. Eu amo a Melissa. Eu realmente amo. E o que aconteceu foi antes de mim, antes dela sequer imaginar que a gente ia se tornar algo. Ela não fez nada de errado. Racionalmente, eu sei disso. Mas emocionalmente. É complicado. Fiquei o dia todo pensando nisso. Mal consegui almoçar direito. Minha mãe perguntou se eu estava passando mal, e eu disse que era só cansaço do Réveillon. Subi para o quarto e fiquei deitado, olhando para o teto, tentando organizar meus pensamentos. A parte que mais me incomoda, e eu sei que isso vai soar errado, vai soar como se eu estivesse culpando ela, é que ela disse que não queria, mas foi mesmo assim. 4 vezes. Eu fico pensando em se ela realmente não queria, por que continuou indo? Por que não simplesmente continuou dizendo não? Bloqueou ele? Terminou antes? Eu sei que a dinâmica de relacionamentos abusivos é complexa. Eu sei que pressão psicológica existe, que manipulação existe, que às vezes a pessoa se sente presa de formas que quem está de fora não entende. Minha irmã mais velha esteve em um relacionamento assim na época da faculdade, e eu vi como foi difícil para ela sair. Eu entendo isso teoricamente. Mas no meu coração, há uma parte de mim que fica se perguntando:
E eu me odeio por pensar assim. Me sinto uma pessoa horrível por ter esse pensamento. Porque sei que se ela está me dizendo que não queria, que não gostou, que foi pressionada, eu deveria simplesmente acreditar e apoiar. Ponto final. Mas aquela idealização que eu tinha. Aquela imagem da primeira vez sendo algo especial, algo feito por amor verdadeiro, por escolha genuína. Ela se quebrou. Não por culpa da Melissa exatamente, mas quebrou mesmo assim. E agora eu não sei como colar os pedaços. Liguei para ela à tarde. Precisava ouvir a voz dela, ver se conseguia entender melhor. Ela atendeu no primeiro toque, a voz meio trêmula. Oi, Lucas. Oi, Mel. Você está bem? Depende da sua resposta. Você. Você ainda quer ficar comigo? O coração dela estava claramente disparado. Dava para sentir o medo na voz dela. Claro que quero. Eu te amo, Mel. Isso não muda nada sobre como eu me sinto por você. Ouvi ela soltar um suspiro aliviado, quase como um soluço. Sério? Por que eu? Eu fiquei com tanto medo de te contar. Pensei que você fosse me achar. Não sei. Suja, ou sei lá. Mel, não. Nunca. Você não é nada disso. O que aconteceu no passado é passado. Eu só estou processando, sabe? Não esperava, mas não muda o que eu sinto por você. Conversamos por quase 2 horas. Ela me contou mais detalhes, e cada um me fez sentir pior, não por ela, mas pelo que ela passou. O Ricardo era 2 anos mais velho, tinha carteira de motorista, era popular na escola. Quando começaram a namorar, ela se sentiu especial. Ele parecia tão maduro, tão confiante. Mas depois de algumas semanas, começaram as pressões. Só uma vez, ele dizia: se você me ama de verdade, você faz isso por mim. Ela sempre dizia não. Mas ele continuava insistindo. Mandava mensagens o dia todo. Fazia ela se sentir culpada, como se estivesse sendo infantil, como se não confiar nele fosse uma ofensa. Até que um dia, cansada de brigar, cansada de se sentir a vilã por dizer não, ela foi. E foi horrível. Ela chorou depois. Ele disse que era normal, que da próxima vez seria melhor. Teve próxima vez. E mais outra. E mais uma. Sempre com ele insistindo, sempre com ela cedendo não porque queria, mas porque não sabia mais como dizer não de um jeito que ele aceitasse. Ela terminou com ele quando finalmente contou para uma amiga próxima, que abriu os olhos dela para o que estava acontecendo. A amiga disse que aquilo não era amor, que era manipulação. E Melissa finalmente teve coragem de terminar. Ouvindo tudo isso, senti uma raiva profunda do Ricardo. Uma vontade de encontrar o cara e, não sei, fazer alguma coisa. Como ele pôde fazer isso com ela? Como ele pôde ser tão egoísta, tão cruel? Mas junto com a raiva, veio aquela confusão de novo. Porque a imagem que eu tinha de intimidade, de sexo, de primeira vez, era de algo consensual, desejado, bonito. E o que ela passou foi o oposto disso. Então, tecnicamente, ela perdeu a virgindade. Mas será que realmente foi uma escolha dela? Será que conta como perder quando você foi coagida? Não falei isso para ela, obviamente. Só disse que estava ali, que ela podia confiar em mim, que eu nunca a pressionaria para nada. E era verdade. Eu jamais faria isso com ela. Mas depois que desliguei o telefone, fiquei pensando em nós. No nosso futuro. Quando chegarmos naquele momento, e eventualmente vamos chegar, eu acho, como vai ser para ela? Ela vai conseguir curtir? Vai ser gatilho? Vai trazer memórias ruins? E para mim? Vai ser a minha primeira vez, mas não vai ser a dela. E eu sei que isso é egoísta de pensar, mas dói um pouco. Porque eu queria que fosse especial para os dois. Queria que fossemos descobrir juntos. E agora isso não vai acontecer. Ela já sabe coisas que eu não sei. Já passou por isso, mesmo que tenha sido de um jeito horrível. E eu vou estar lá, inexperiente, provavelmente nervoso, talvez até atrapalhado. E ela? Vai estar lembrando dele? Vai estar comparando? Vai estar revivendo o trauma? Deus, eu me sinto tão idiota por pensar assim. Por que eu deveria estar pensando em como apoiar ela, em como fazer ela se sentir segura, em como ser diferente daquele babaca? E eu estou pensando nisso também. Mas essas outras coisas. Elas estão lá, grudadas no fundo da minha mente, me incomodando. Decidi que vou continuar o relacionamento. Porque eu amo ela de verdade. Porque o que aconteceu não foi culpa dela. Porque todo mundo tem um passado, e o dela só aconteceu de ser mais complicado que o meu.
E porque, acima de tudo, ela confiou em mim o suficiente para contar algo tão difícil, tão doloroso. Isso significa algo. Mas não vou mentir e dizer que está tudo perfeitamente bem na minha cabeça. Não está. Tem uma parte de mim que ainda está processando, ainda está tentando encaixar essa nova informação na imagem que eu tinha do nosso relacionamento. Meu amigo João, que é alguns anos mais velho e sempre foi meio meu conselheiro não oficial, disse uma vez que relacionamentos reais não são como nos filmes. Que sempre há complexidades, histórias passadas, bagagens que cada um traz. Que o amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito, sem passado, sem dores. É encontrar alguém cujo passado você está disposto a abraçar, cujas dores você está disposto a ajudar a curar. Talvez seja isso. Talvez esse seja o meu teste. Não de aceitar que ela não é virgem como se isso fosse um defeito, mas de entender que ela passou por algo difícil e escolheu confiar em mim para compartilhar isso. E agora eu preciso decidir que tipo de namorado eu quero ser. O tipo que fica remoendo, comparando, criando filmes na cabeça? Ou o tipo que está presente, que apoia, que constrói algo novo com ela baseado no que temos agora, não no que foi antes? Passei a noite de 1º de janeiro inteira sem conseguir dormir direito. Ficava rolando na cama, pegando o celular, relendo as mensagens dela, tentando processar tudo. Às 3 horas da manhã, desisti de tentar dormir e fui para a sala. Sentei no sofá, no escuro, só com a luz da rua entrando pela janela. Minha cabeça estava uma bagunça completa. Pensava na Melissa, no sorriso dela, no jeito que ela torce uma mecha de cabelo quando está nervosa, em como ela ri das minhas piadas ruins. Pensava em todas as conversas que tivemos, todos os planos que fizemos. Ela quer estudar veterinária. Sonha em ter um abrigo de animais um dia. Me contou que quando era pequena, salvou um gatinho da rua e a mãe só deixou ela ficar com ele depois de chorar por 3 dias seguidos. Essas são as coisas que importam, certo? Quem ela é. Não o que aconteceu com ela. Mas então minha mente voltava para o Ricardo. Para as 4 vezes. Para o fato de que ela foi, mesmo dizendo que não queria. E eu me odiava por pensar nisso, mas não conseguia parar. Era como uma ferida que você sabe que não deveria cutucar, mas sua mão vai lá automaticamente. No dia 2 de janeiro, acordei com uma mensagem dela em Bom dia coração vermelho, dormiu bem? Ainda estamos bem? Aquele ainda estamos bem me partiu o coração. Ela estava com medo. Medo de que eu estivesse diferente, de que eu tivesse mudado de ideia durante a noite, de que o amor que eu disse sentir tivesse evaporado com a revelação. Respondi rápido, em bom dia, amor. Sim, estamos bem. Te amo. Quer se encontrar hoje? A resposta veio quase instantânea, em sério? Sim. Mas como? Minha mãe não vai deixar. Verdade. A mãe dela. A ironia era absurda. A mulher que não deixava a filha ir ao cinema comigo por medo de que a gente fizesse coisas não tinha ideia de que essas coisas já tinham acontecido, sob o teto dela, enquanto ela trabalhava. E tinham acontecido de um jeito horrível, traumático, que provavelmente deixou cicatrizes emocionais na Melissa. À praça, então? 15 horas. Vou dar um jeito. Te amo. Cheguei na praça 10 minutos adiantado. Estava um dia quente, típico de verão. Crianças correndo, famílias fazendo piquenique, casais de mãos dadas. Tudo parecia tão normal, tão leve. Eu me sentia pesado. Vi ela chegando de longe. Cabelo preso em um rabo de cavalo, usando aquela blusa amarela que eu disse que gostava, tênis branco. Quando nossos olhos se encontraram, ela acelerou o passo, quase correndo até mim. Nos abraçamos. Ela apertou forte, como se estivesse com medo de que eu fosse desaparecer. Oi, ela sussurrou no meu ouvido. Oi, Mel. Ficamos abraçados por um tempo que pareceu eterno e ao mesmo tempo muito curto. Quando nos separamos, vi que ela estava com os olhos marejados. Ei, o que foi? Eu fiquei com tanto medo, Lucas. Tanto medo de te perder. Você é a melhor coisa que me aconteceu em muito tempo, e eu pensei que tinha estragado tudo. Segurei o rosto dela com as 2 mãos, limpei uma lágrima que escorreu. Você não estragou nada. A gente está aqui, junto. Nada mudou. Mas tinha mudado. Eu sabia. Ela sabia. E fingir o contrário seria desonesto. Fomos sentar em um banco debaixo de uma árvore, longe das crianças barulhentas e dos olhares curiosos. Mel, eu preciso ser honesto com você, comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Quando você me contou ontem, fiquei confuso. Não com raiva de você, não decepcionado no sentido de te julgar. Mas confuso com os meus próprios sentimentos. E passei o dia todo pensando. Ela mordeu o lábio inferior, aquele jeito que faz quando está nervosa.
E, o que você concluiu? Que eu te amo. Que o que aconteceu foi antes de mim. Que você passou por algo que não deveria ter passado. E que eu quero estar aqui para você, não importa o que. Ela soltou o ar que estava segurando. Mas tem uma coisa que eu preciso entender melhor, continuei. E eu não estou perguntando para te julgar ou te fazer sentir mal. Estou perguntando porque eu realmente quero entender. Você disse que não queria, que ele insistia, mas que foi mesmo assim. 4 vezes. Eu fico tentando entender como isso aconteceu. E sei que deve ter sido muito mais complicado do que parece de fora, mas... Você pode me ajudar a entender? Ela ficou em silêncio por um momento, olhando para as próprias mãos. É difícil explicar para quem nunca passou por isso, ela começou, a voz baixa. O Ricardo. Ele era muito bom em fazer eu me sentir culpada. Tipo, ele nunca me forçou fisicamente, sabe? Nunca me segurou ou me ameaçou. Mas ele mexia com a minha cabeça. Como assim? Tipo, ele dizia coisas como se você realmente me amasse, você faria isso por mim. Ou todas as outras namoradas fazem, por que você é tão infantil? Ou ainda eu tenho necessidades, e se você não pode satisfazer elas, talvez eu devesse procurar alguém que possa. Ele fazia eu sentir que o problema era eu. Que eu estava sendo irracional, egoísta, imatura. Sentia a raiva subindo de novo. Que tipo de pessoa manipula alguém desse jeito? E cada vez que eu dizia não, ele ficava mal-humorado por dias. Parava de falar comigo direito, postava coisas nas redes sociais tipo quando você dá tudo por alguém e não é correspondido. Aí eu me sentia horrível, como se estivesse sendo uma namorada terrível. E meus amigos, bom, na época eu só tinha os amigos dele porque ele meio que me isolou dos meus, todos diziam que eu estava exagerando, que era normal namorados fazerem isso. Ela pausou, limpou outra lágrima. A primeira vez. Eu cedi porque estava cansada de brigar. Estava cansada de me sentir culpada o tempo todo. E pensei, se eu fizer isso uma vez, ele vai parar de me pressionar, e a gente pode voltar a ser feliz como era no começo. Mas foi horrível, Lucas. Doeu. E não foi carinhoso ou romântico ou nada do que eu imaginava. Foi rápido, desconfortável, e eu fiquei me sentindo vazia depois. Ela estava tremendo agora. Coloquei meu braço em volta dela, puxei ela para perto. Você não precisa continuar se for difícil demais. Não, eu quero que você entenda. Depois da primeira vez, ele foi super carinhoso por tipo uma semana. Mas aí voltou a pressionar de novo. E eu pensava, mas eu já fiz uma vez, por que ele quer de novo? Mas ele usava a mesma manipulação, e eu acabei cedendo de novo. E de novo. E depois da 4ª vez, eu estava me sentindo tão mal comigo mesma, tão usada, que finalmente contei para Marina, minha melhor amiga da época do fundamental. Ela me abriu os olhos. Disse que o que ele estava fazendo tinha nome, coerção sexual. Que não era consentimento real se eu só estava fazendo para parar a pressão psicológica. Fiquei processando tudo isso. Coerção sexual. Nunca tinha pensado em relacionamentos abusivos além das coisas óbvias, agressão física, xingamentos, essas coisas. Mas isso era abuso também. Só que mais sutil, mais difícil de identificar quando você está dentro dele. Quanto tempo depois você terminou com ele? 1 semana depois de falar com a Marina. Ela me deu força. Mas foi difícil, porque ele tentou me fazer sentir culpada até o fim. Disse que eu estava jogando fora um relacionamento perfeito por bobagem, que eu ia me arrepender. Até ameaçou contar para todo mundo na escola sobre a gente ter feito. Como se fosse algo para me envergonhar. Ele contou? Não. Acho que percebeu que se contasse, ia ficar óbvio para todo mundo que tipo de pessoa ele era. Mas eu fiquei paranoica por meses. Evitava ele nos corredores, mudei meu caminho para as aulas só para não cruzar com ele. Começou a fazer sentido. A mãe superprotetora dela provavelmente não tinha ideia de nada disso. A Melissa tinha guardado tudo, carregado sozinha, com medo e vergonha. Sua mãe sabe? Ela riu sem humor. Você acha? Se minha mãe soubesse, ela provavelmente me trancaria em casa até os 30 anos. E pior, ela ia fazer parecer que foi culpa minha de alguma forma. Tipo, eu avisei para você ter cuidado com meninos, sabe? Minha mãe ela é complicada. Ama do jeito dela, mas não é o tipo de pessoa com quem você pode ter conversas sobre coisas difíceis. Ficamos sentados ali por um tempo, só observando o movimento da praça. Tinha tanta coisa passando pela minha cabeça. Raiva do Ricardo. Tristeza pela Melissa. Admiração pela coragem dela em me contar tudo isso.
E ainda aquele desconforto incômodo que eu não conseguia totalmente eliminar. Lucas, ela disse, me puxando dos meus pensamentos. Eu entendo se isso é demais para você. Se você quiser terminar, eu vou entender. Não vou gostar, mas vou entender. Não quero terminar, Mel. Sério. Só estou. E estou processando. E tenho medo. Medo de quê? Medo de não ser bom o suficiente. Medo de que quando a gente chegar naquele ponto, e não estou dizendo que tem que ser agora ou logo, sem pressão, mas quando chegar, eu não saiba o que fazer. Ou pior, que você fique lembrando dele. Daquilo. E que estrague tudo. Ela virou para me olhar nos olhos. Lucas, você já é completamente diferente dele. Só de estar aqui, conversando comigo sobre isso, me ouvindo de verdade, sem me julgar. Você já está sendo mais respeitoso do que ele jamais foi. E quando a gente chegar nesse ponto, se chegar, vai ser diferente porque vai ser uma escolha minha de verdade. Não pressão. Não manipulação. Uma escolha. As palavras dela me acalmaram um pouco, mas não completamente. Porque ainda havia aquela parte de mim, aquela parte irritante, insistente, que ficava martelando, e mais não vai ser a primeira vez dela. Não vai ser especial do mesmo jeito. Eu sabia que era egoísta pensar assim. Sabia que estava sendo imaturo. Mas não conseguia simplesmente desligar esses pensamentos como se fossem um interruptor. Obrigado por me contar tudo isso, eu disse finalmente. Por confiar em mim. Obrigado por ficar, ela respondeu, apoiando a cabeça no meu ombro. Ficamos ali até o sol começar a se pôr. Conversamos sobre outras coisas também, sobre a escola que ia voltar em fevereiro, sobre os planos dela de fazer um curso de primeiros socorros para animais, sobre o filme novo que ela queria assistir mas que a mãe provavelmente não ia deixar. Tentamos voltar a ser normais, ou pelo menos fingir normalidade. Quando a acompanhei até perto da casa dela, ela me deu um beijo demorado. Diferente dos outros beijos que a gente tinha dado antes. Tinha uma urgência nele, uma necessidade de confirmar que ainda éramos nós, que ainda estávamos juntos. Te amo, ela sussurrou quando nos separamos. Também te amo. Voltei para casa caminhando devagar, as mãos nos bolsos, a cabeça ainda girando. Minha mãe estava na cozinha preparando o jantar quando entrei. Como foi o encontro com a Melissa? Foi bom, menti. Ou meio menti. Tinha sido bom em alguns aspectos. Vocês são tão fofinhos juntos, ela disse, sorrindo. Lembra do primeiro dia que você falou dela? Você ficou vermelho só de mencionar o nome. Eu era transparente assim. Provavelmente ainda ficava vermelho quando falava dela. Subi para o quarto e me joguei na cama. Peguei o celular e, sem pensar muito, entrei em um fórum que eu às vezes visitava quando tinha dúvidas sobre relacionamentos. Era anônimo, então me senti confortável em postar. Minha namorada me contou que não é virgem e não sei como lidar com isso, escrevi, e então descrevi toda a situação, omitindo nomes, obviamente. Expliquei sobre a pressão que ela sofreu, sobre como eu me sentia confuso, sobre o desconforto de saber que ela passou por aquilo. As respostas começaram a aparecer aos poucos. A primeira foi de um cara chamando a Melissa de várias coisas horríveis, dizendo que mulher que cede fácil não presta. Deletei mentalmente essa resposta. E idiota. A segunda foi mais útil, cara, o que ela passou se chama coerção sexual e é uma forma de abuso. Ela não cedeu fácil, ela foi manipulada e pressionada. Se você realmente a ama, precisa entender isso. A terceira me fez parar, e você está focando na parte errada da história. O problema não é que ela não é virgem. O problema é que ela foi abusada. E se você ficar preso nessa ideia romântica de primeira vez especial, vai acabar perdendo a oportunidade de realmente estar presente para ela e construir algo real. Aquilo me acertou como um soco no estômago. Porque era verdade. Eu estava tão focado na minha idealização quebrada, no meu desconforto, que estava quase perdendo de vista o que realmente importava, em ela tinha passado por algo traumático e estava confiando em mim para dividir isso. Continuei lendo os comentários. A maioria era solidária, dizendo coisas parecidas. Alguns compartilhavam histórias similares, de namoradas ou até eles mesmos que tinham passado por situações de coerção. Uma garota comentou, e eu passei pela mesma coisa que sua namorada. Meu namorado atual foi incrível em entender que aquilo não foi realmente consentimento. Ele nunca me fez sentir usada ou menos especial. E quando finalmente fizemos pela primeira vez, que para mim foi a verdadeira primeira vez, porque foi a primeira que eu realmente quis, foi perfeito. Dê essa chance para ela. Aquilo me fez pensar. Talvez não fosse sobre primeira vez ou não. Talvez fosse sobre primeira vez de verdade. Primeira vez com consentimento real, com desejo real, com amor real. Nos dias seguintes, tentei ser o melhor namorado possível.
Mandava mensagens de bom dia todos os dias, perguntava como ela estava, compartilhava memes bobos que sabia que ela ia achar graça. Evitava trazer o assunto de novo, mas também não fingia que a conversa nunca tinha acontecido. Era um equilíbrio delicado. A Melissa parecia a mais leve. Mas ela mesma. Como se um peso tivesse saído das costas dela. Uma semana depois daquele dia na praça, ela me mandou uma mensagem tarde da noite: "Você acordado?" "Sim." "Tudo bem? Posso ligar?" "Claro." O telefone tocou segundos depois. A voz dela estava estranha, meio abafada. "Você estava chorando?" "Um pouco", ela admitiu. "Desculpa te acordar." Não estava dormindo. "O que aconteceu?" Ela suspirou fundo. "Eu vi o Ricardo hoje. No mercado. Estava com os amigos dele, rindo alto, sendo o cara popular de sempre. E ele me viu. Sorriu para mim. Sorriu, Lucas. Como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse. Como se não tivesse feito aquilo comigo. Senti a raiva voltando com força total. Você falou com ele?" "Não." Fingi que não vi e fui para outro corredor. Mas fiquei tremendo. Literalmente tremendo. E me senti tão patética. Tipo, por que ele consegue seguir a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido, enquanto eu ainda fico abalada só de ver ele? Porque ele é um babaca que não tem consciência do que fez. E você não é patética. Você é humana. É normal ter essa reação. Eu sei, mas odeio isso. Odeio que ele ainda tenha esse poder sobre mim, sabe? De me fazer sentir pequena. Assustada. Ficamos no telefone por mais de 1 hora. Eu só ouvi, na maior parte do tempo. Deixei ela desabafar, chorar quando precisou, ficar em silêncio quando as palavras não vinham. No final, ela parecia um pouco melhor. "Obrigada por ouvir", ela disse. "Sério. Você não faz ideia de quanto isso significa para mim. Sempre. Sempre vou estar aqui para você." Depois que desliguei, fiquei pensando sobre o Ricardo de novo. Sobre como caras assim simplesmente seguem em frente. Sem consequências. Sem culpa. Enquanto as pessoas que eles machucam ficam carregando o peso. Pensei em fazer algo. Não sabia o que. Não ia bater no cara, não era quem eu era, e isso só ia piorar as coisas. Mas tinha que ter algo que eu pudesse fazer. No dia seguinte, pesquisei sobre coerção sexual. Li artigos, assisti vídeos, até encontrei um podcast inteiro sobre consentimento e como reconhecer relacionamentos abusivos. Foi revelador. Aprendi que o que aconteceu com a Melissa era muito mais comum do que eu imaginava. E que muitas vezes, nem a própria vítima reconhece como abuso no momento. Também descobri que muitos sobreviventes de coerção sexual sofrem com ansiedade, problemas de autoestima, medo de intimidade. Comecei a entender melhor por que a Melissa tinha tanto medo de me contar. Ela provavelmente estava com medo de que eu a visse como danificada, ou algo assim. Compartilhei alguns dos artigos com ela, cuidadosamente, tentando não parecer que estava dando lição de moral ou psicoanalisando ela. Achei isso interessante, mandei com um link. Não é sobre nós, só achei que poderia ajudar a entender algumas coisas. Ela leu e respondeu: "Obrigada por isso." Sério. Muita coisa faz sentido agora. Janeiro foi passando. A escola ia voltar em breve. Eu e a Melissa continuávamos nos encontrando quando dava, sempre sob o radar da mãe dela. Nosso relacionamento estava se sentindo mais sólido de certo modo. Como se aquela conversa difícil tivesse na verdade nos aproximado em vez de afastar. Mas ainda havia momentos em que aqueles pensamentos voltavam. Geralmente à noite, quando eu estava sozinho com meus pensamentos. A imagem dele com ela. As 4 vezes. O fato de que ela sabia coisas que eu não sabia. Tinha experiências, horríveis, sim, mas experiências, que eu não tinha. E então eu me lembrava do que aquela garota tinha comentado no fórum. Sobre a verdadeira primeira vez. E tentava reformular meu pensamento. Não era sobre virgindade física. Era sobre virgindade emocional, escolha real, conexão verdadeira. Em uma das nossas conversas, a Melissa tocou no assunto do futuro. Não do futuro distante, faculdade, carreira, essas coisas. Mas do futuro próximo. Do nós. "Lucas, eu quero que você saiba uma coisa", ela disse. Estávamos na praça de novo, nosso local de encontro padrão. Quando eu penso em intimidade, em fazer aquilo de novo algum dia, eu só consigo pensar em fazer com você. E não agora, obviamente. Não tenho pressa nenhuma.
Mas quando for a hora certa, se for a hora certa. Quero que seja algo que a gente decida junto. Sem pressão. Sem expectativas. Só. Nós dois. Aquilo me emocionou mais do que eu esperava. Eu também, consegui dizer. E prometo que nunca vou te pressionar. Nunca. Quando ou se acontecer, vai ser porque os dois querem de verdade. Eu sei, ela sorriu. Por isso confio em você. A escola voltou no início de fevereiro. Tinha algo de estranho em voltar à rotina normal depois de tudo o que tinha acontecido. Era como se eu fosse uma pessoa diferente agora, mas ninguém além de mim e da Melissa sabia disso. No primeiro dia, a vi no corredor antes da primeira aula. Ela estava com as amigas, rindo de alguma coisa. Quando nossos olhos se encontraram, o sorriso dela ficou ainda maior. Acenei, e ela acenou de volta. Tudo parecia normal por fora. Mas então vi ele. O Ricardo. Estava encostado nos armários do outro lado do corredor, cercado pelos amigos. Alto, cabelo gel, aquele sorriso convencido que eu já tinha visto nas fotos antigas do Instagram da Melissa. Ele estava rindo alto, claramente sendo o centro das atenções. Senti o estômago revirar. Aquele era o cara. O cara que tinha manipulado a Melissa, que tinha pressionado ela, que tinha se aproveitado da insegurança e do medo dela de ser namorada ruim. E ali estava ele, agindo como se fosse o cara mais legal da escola. A Melissa deve ter percebido meu olhar porque veio até mim rapidamente. Ei, ela disse baixo, tocando meu braço. Ignora ele. Não vale a pena. Como você consegue ficar na mesma escola que ele? Não tenho escolha. E ele está no último ano, graças a Deus. Daqui uns meses se forma e nunca mais preciso ver a cara dele. Ele já tentou falar com você desde que você o viu no mercado? Não. Acho que percebeu que eu não quero nada com ele. Ou simplesmente não se importa o suficiente. Tanto faz. Mas eu me importava. Muito. Durante toda a aula de matemática, fiquei pensando nele. Em como era injusto que ele simplesmente continuasse a vida como se nada tivesse acontecido. Em como a Melissa tinha que carregar o peso sozinha enquanto ele ria com os amigos. No intervalo, meu amigo Pedro veio falar comigo. A gente se conhecia desde o fundamental. E aí, cara? Como foram as férias? Boas. E as suas? Tranquilas. Vi que você está namorando a Melissa. Aquela garota é legal, hein? É a melhor. Ele sorriu. Cuidado só. Ouvi umas coisas. Meu corpo inteiro ficou tenso. Que coisas? Ah, besteira provavelmente. Você conhece como é, fofoca de escola. Mas o Ricardo ficou dando a entender algumas coisas sobre ela no final do ano passado. Nada específico, mas... Sabe como é? Senti o sangue ferver. Que tipo de coisas? Pedro pareceu desconfortável. Cara, esquece. Provavelmente é mentira dele tentando parecer fodão. O cara é um idiota mesmo. Pedro. Que coisas? Ele suspirou. Coisas sobre. Tipo, como ela era quando namoravam. Insinuações sexuais, sabe? Mas de novo, acho que é só ele querendo parecer o macho. Nem dei bola na época. Eu estava tremendo agora. Não de medo. De raiva pura. Ele está espalhando mentiras sobre ela? Não são exatamente mentiras se eles realmente namoraram, né? Mas a forma como ele fala. É meio babaca. Tipo troféu. Enfim, só achei que você devia saber que o cara fala dela às vezes. O resto do dia passou num borrão. Mal consegui prestar atenção nas aulas. Minha cabeça estava martelando uma coisa só, e o Ricardo estava por aí contando vantagens sobre a Melissa. Tratando ela como objeto. Como conquista. Depois da aula, contei para ela o que o Pedro tinha dito. Vi a cor sumir do rosto dela. Ele está. Ele está falando sobre mim? Aparentemente. Não coisas específicas, segundo Pedro. Mas insinuações. Querendo parecer o fodão. Ela fechou os olhos, respirou fundo. Eu sabia. Eu sabia que ele ia fazer isso eventualmente. Ele ameaçou quando eu terminei. Disse que todo mundo ia saber que tipo de namorada eu era. Mas você não fez nada de errado, Mel. Ele que te manipulou. Você acha que alguém vai acreditar nisso? Você acha que se eu chegar e falar ele me coagiu, alguém vai levar a sério? Ele é popular. Eu sou só. Eu. Ela tinha um ponto. Infelizmente.
Denúncias de coerção sexual eram difíceis de provar, especialmente em contexto de relacionamento. E numa escola, onde a palavra de um cara popular valia mais que a de uma garota quieta. Seria a palavra dela contra a dele. Tem que ter algo que a gente possa fazer, eu disse. Não tem. A melhor coisa é ignorar. Deixar ele falar. Eventualmente, vai arrumar outra pessoa para ser o centro da atenção dele. Mas eu não conseguia simplesmente deixar pra lá. Não quando vi o efeito que isso tinha nela. Ela ficou mais retraída nos dias seguintes. Mais quieta. Voltou a andar pelos corredores com a cabeça baixa, evitando olhar para os lados. Uma semana depois, as coisas pioraram. Estava no vestiário depois da aula de educação física quando ouvi a voz do Ricardo. Ele estava com os 3 amigos, todos rindo. Sério, cara, ela finge que é santinha agora, mas quando estava comigo. Não ouvi o resto. Saí do vestiário e fui direto até ele. Os amigos dele ficaram em silêncio quando me viram. Você tem um problema? Perguntei, a voz mais firme do que eu esperava. Ricardo me olhou com aquele sorriso arrogante. Desculpa, você é... Lucas. Namorado da Melissa. Ah. O sorriso ficou maior. O novinho. E aí, cara? Tá gostando do presente que eu deixei? Os amigos dele riram. Eu cerrei os punhos. Para de falar dela. Por quê? É verdade. A gente namorou. Ou ela não te contou? Ela me contou. Me contou tudo. Inclusive sobre como você pressionou ela. O sorriso dele vacilou por um segundo. Pressionei? Cara, do que você tá falando? A gente namorava. Namorados fazem essas coisas. Namorados não manipulam. Não fazem chantagem emocional. Não continuam insistindo quando a pessoa diz não. Ela disse isso? Ele riu, mas havia uma borda nervosa agora. Típico. Faz porque quer, mas depois que termina inventa historinha de vítima. Ela não inventou nada. E você sabe disso. Um dos amigos dele, um cara grande chamado Felipe, deu um passo à frente. Cara, você tá chamando o meu mano de mentiroso? Tô chamando ele de abusador. Que é o que ele é. A tensão ficou palpável. Senti que estava prestes a levar um soco, mas não me importei. Tinha que dizer aquilo. Tinha que defender ela. Ricardo levantou a mão, parando Felipe. Relaxa. Ele me olhou com desprezo. Olha, novinho, você pode acreditar na versão dela se quiser. Mas todo mundo aqui sabe como foi de verdade. E quando você cansar de ser o namoradinho certinho, vai descobrir também. Descobrir o quê? Que uma vez que elas fazem, não tem volta. Ela pode estar fazendo o papel de santinha com você agora, mas eventualmente. Ele deu de ombros. Enfim. Boa sorte com isso. Ele passou por mim, os amigos seguindo atrás. Fiquei ali parado, tremendo de raiva e adrenalina. Não contei para a Melissa imediatamente sobre a confrontação. Não queria preocupá-la mais do que ela já estava. Mas a conversa ficou martelando na minha cabeça. Uma vez que elas fazem, não tem volta. O que aquilo significava? Que ele achava que a Melissa era. O quê? Promíscua? Só porque ele tinha manipulado ela para fazer algo que ela não queria? E aquela última parte? Eventualmente. Ele estava insinuando que a Melissa ia eventualmente fazer o mesmo comigo? Que era só questão de tempo. Fiquei puto comigo mesmo por deixar as palavras dele entrarem na minha cabeça. Mas elas tinham entrado. E junto com elas, voltaram aqueles pensamentos incômodos. Será que quando chegasse a hora, se chegasse, eu ia ficar pensando no Ricardo? Ia ficar me comparando? Ia ficar me perguntando se era diferente? Deus, eu odiava isso. Odiava que mesmo sabendo racionalmente que o cara era um babaca manipulador, ele ainda conseguisse plantar essas sementes de dúvida na minha cabeça. Naquela noite, a Melissa me ligou. E estava chorando. O que aconteceu? Alguém. Alguém mandou uma mensagem anônima para mim. Pelo Instagram. Meu estômago afundou. O que dizia? Coisas horríveis. Chamando eu de vadia. Dizendo que todo mundo sabe o que eu fiz com o Ricardo. Que eu devia ter vergonha de fingir ser inocente agora. Mel, quem foi? Não sei. É uma conta falsa. Sem foto, sem nada. Mas tem que ser alguém que conhece ele. Ou ele mesmo. Provavelmente era um dos amigos dele.
Ou talvez ele mesmo, querendo se esconder atrás do anonimato. Bloqueia. Não responde. Não dá atenção. Já bloqueei. Mas e se continuarem? E se? E se todo mundo na escola ficar sabendo e acharem que é verdade? Que eu sou o que ele diz que eu sou? Você não é nada do que ele diz. Você é vítima de manipulação. Qualquer pessoa com meio cérebro vai entender isso. Mas mesmo enquanto dizia, sabia que não era tão simples. O mundo não era justo assim. Especialmente não para garotas de 16 anos em escolas de ensino médio. Passei a noite inteira acordado, pensando. A Melissa não merecia passar por isso. Não merecia ser atormentada por algo que não foi culpa dela. Enquanto Ricardo e seus amigos seguiam impunes, rindo nos corredores como se nada tivesse acontecido. De manhã, tomei uma decisão. Não ia deixar isso continuar. Cheguei na escola mais cedo que o normal e fui direto para a sala da orientadora educacional, a senhora Carvalho. Ela era conhecida por ser justa e por realmente se importar com os alunos. Se alguém podia ajudar, era ela. Bati na porta. Entre. Ela levantou o olhar dos papéis na mesa e sorriu. Lucas, certo? Tudo bem. Senhora Carvalho, eu preciso falar sobre uma situação séria. E não é sobre mim. Ela fechou a pasta que estava lendo e me deu atenção total. Sente-se. Do que se trata? Contei tudo. Sobre a Melissa, sobre o Ricardo, sobre a coerção sexual, sobre as mensagens anônimas, sobre ele espalhando coisas sobre ela na escola. Obviamente, não dei todos os detalhes íntimos, não era meu lugar fazer isso. Mas dei o suficiente para que ela entendesse a gravidade. A expressão da senhora Carvalho foi ficando cada vez mais séria enquanto eu falava. Isso são acusações muito graves, Lucas. E você entende que vou precisar conversar com a Melissa sobre isso? Eu sei. Mas ela está com medo. Com medo de ninguém acreditar nela, de ser julgada. Por isso vim falar com a senhora primeiro. Para saber se vale a pena ela se expor desse jeito. A senhora Carvalho suspirou. Lucas, coerção sexual é uma forma de violência. E cyberbullying também. Se o que você está me dizendo é verdade, e não estou dizendo que não acredito em você, mas preciso ouvir dela diretamente, isso é algo que a escola precisa levar a sério. Mas também preciso ser honesta, em casos assim são complicados. Especialmente quando acontecem fora do ambiente escolar e algum tempo atrás. Então não tem nada que possa ser feito? Não disse isso. Disse que é complicado. Mas o assédio que ela está sofrendo agora, as mensagens, o Ricardo falando dela. Isso está acontecendo no contexto escolar. Isso eu posso e vou agir sobre. Como? Primeiro, preciso conversar com a Melissa. Preciso que ela me conte a história dela, com as palavras dela. Depois, vou chamar o Ricardo. E dependendo do que for dito, posso envolver os pais de ambos, e se necessário, autoridades externas. Senti um misto de esperança e medo. Esperança de que finalmente algo ia ser feito. Medo do que isso ia causar. Ela vai me odiar por ter contado. Ou vai agradecer porque você se importou o suficiente para tentar ajudar. De qualquer forma, ela merece saber que tem opções. Você pode pedir para ela vir falar comigo? Ou posso chamá-la? Vou falar com ela. Encontrei a Melissa antes da primeira aula. Ela estava no pátio, sozinha, mexendo no celular. Mel, preciso falar com você. Ela me olhou e imediatamente percebeu que algo estava errado. O que foi? Levei ela para um canto mais reservado e contei o que tinha feito. Vi a cor sumir do rosto dela enquanto eu falava. Você fez o quê? Eu sei que deveria ter te consultado primeiro. Mas Mel, isso não pode continuar. Ele não pode continuar fazendo isso com você. Lucas, você não entende. Agora vai ficar todo mundo sabendo. Todo mundo vai ficar me olhando, me julgando. Ou todo mundo vai finalmente ver ele pelo que ele realmente é. Ela estava tremendo. Eu não sei se consigo fazer isso. Não sei se consigo sentar numa sala com ele e contar tudo de novo. Você não vai estar sozinha. Eu vou estar lá se você quiser. A senhora Carvalho parece realmente querer ajudar. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o chão. E se ninguém acreditar em mim? Então pelo menos você tentou. Pelo menos você não deixou ele ganhar. Ela respirou fundo, limpou uma lágrima que tinha começado a escorrer. Tudo bem. Vou falar com ela. A reunião aconteceu no dia seguinte. A Melissa pediu para eu estar lá, e a senhora Carvalho permitiu, já que eu era parte da situação também. Ver a Melissa contar a história de novo, agora para a orientadora, foi devastador.
Ela chorou várias vezes. Teve que parar e respirar fundo. Mas ela contou tudo. Desde o começo do relacionamento com o Ricardo até as mensagens anônimas de agora. A senhora Carvalho tomou notas cuidadosamente, fez perguntas com sensibilidade, nunca uma vez parecendo julgar. Você tem prints das mensagens anônimas? Melissa mostrou o celular. E você tem alguma evidência das conversas com o Ricardo na época? Mensagens onde ele pressionava você? Deletei tudo depois que terminamos. Não queria lembrar. Entendo. E completamente compreensível. Ela pausou. Melissa, eu acredito em você. Quero que saiba disso. O que você descreveu é um padrão claro de coerção sexual e manipulação psicológica. Mas também preciso ser honesta, sem evidências concretas do que aconteceu há 6 meses, vai ser difícil tomar ações disciplinares específicas sobre aquele período. O rosto da Melissa caiu. Mas, continuou a senhora Carvalho, o que está acontecendo agora? As mensagens de assédio, ele espalhando informações íntimas sobre você, isso é assédio e difamação. Isso eu posso agir. Vou chamar o Ricardo e os pais dele. Vou deixar muito claro que esse comportamento não é tolerado nesta escola. E se ele negar? Então vamos investigar mais a fundo. Vou falar com outros alunos, ver se alguém mais ouviu ele falando sobre você. Vou procurar a origem das mensagens anônimas. 2 dias depois, o Ricardo foi chamado para a sala da direção junto com os pais. Não sei exatamente o que foi dito lá dentro, mas quando ele saiu, o rosto estava vermelho e ele não estava mais sorrindo. No dia seguinte, durante o intervalo, ele me abordou. Estava visivelmente nervoso, sem os amigos habituais por perto. A gente precisa conversar. Não tenho nada para falar com você. Olha, eu não sabia que tinha sido assim para ela. Tipo, eu achava que era normal. Que era só coisa de casal, sabe? Olhei para ele com descrédito. Coisa de casal. Você manipulou ela. Fez chantagem emocional. Pressionou até ela ceder. Como isso é a coisa de casal? Ele passou a mão no cabelo, claramente desconfortável. Eu era mais novo, mais idiota. Não pensava nas coisas direito. E depois? Depois que terminamos, fiquei com raiva. Por isso fiquei falando dela. Mas não era verdade. Quer dizer, era, mas não do jeito que eu fazia parecer. Você está se desculpando comigo? Eu não sou quem você machucou. Eu sei. Mas ela não quer falar comigo. E não culpo ela. Só queria que você soubesse que vou parar. Não vou mais falar dela. Vou pedir para os meus amigos pararem também. E as mensagens anônimas? Não fui eu. Juro. Acho que foi o Felipe, ele tem umas contas fakes. Mas já falei para ele parar. Não sei se eu acreditava totalmente nele. Mas pelo menos ele parecia genuinamente assustado com as consequências. Ricardo, você ferrou com a cabeça dela. Sabe disso? Ela tem medo de intimidade agora. Tem pesadelos. Se sente culpada por algo que não foi culpa dela. Você fez isso. Ele não respondeu, só olhou para o chão. Se você realmente quer fazer algo de útil, pensa sobre o seu comportamento. E nunca faz isso com outra pessoa. Ele acenou com a cabeça e foi embora. A senhora Carvalho também tomou outras ações. Organizou uma palestra obrigatória para todo o ensino médio sobre consentimento, relacionamentos saudáveis e coerção sexual. Trouxe uma psicóloga especializada no assunto. Foi revelador. Vi vários alunos prestando atenção de verdade, alguns até fazendo perguntas depois. O Ricardo foi suspenso por 3 dias por assédio e difamação. Não era muito. Mas era alguma coisa. E mais importante, mandou uma mensagem para a escola inteira de que aquele tipo de comportamento tinha consequências. As semanas seguintes foram estranhas. Alguns alunos olhavam para Melissa com pena, o que ela odiava. Outros com admiração por ter tido coragem de se manifestar. Uns poucos, amigos próximos do Ricardo, com hostilidade. Mas ela manteve a cabeça erguida. Um dia, ela me encontrou no intervalo com um sorriso genuíno, o primeiro em semanas. Adivinha? O quê? A Marina me ligou ontem. Você lembra, minha amiga que me ajudou a terminar com ele? Ela ouviu falar do que aconteceu. E ela me contou que não fui a única. Como assim? O Ricardo fez a mesma coisa com a namorada antes de mim. A Júlia, do 2º ano na época. Ela nunca tinha contado para ninguém porque tinha vergonha, mas quando soube que eu tinha me manifestado, ela decidiu fazer o mesmo. Foi falar com a senhora Carvalho.
Senti um misto de raiva renovada e validação. Raiva porque o filho da puta tinha um padrão. Validação porque provava que a Melissa não estava inventando nada. O que vai acontecer agora? Não sei. Mas pelo menos não estou sozinha. E a Júlia disse que eu fui corajosa. Que me inspirou a falar também. Ela não parecia mais tão assombrada. Ainda tinha momentos difíceis, claro. Mas havia uma leveza nela que não via há semanas. Com o tempo, as coisas foram se acalmando na escola. O Ricardo se formou no final do ano, como a Melissa tinha dito. Soube depois que ele não foi aceito na faculdade que queria, aparentemente a suspensão e o relato no histórico escolar pesaram na decisão. Não senti nenhum pingo de pena. Quanto a mim e a Melissa, continuamos juntos. Nosso relacionamento ficou mais forte, na verdade. Porque passamos por algo difícil e saímos do outro lado ainda unidos. A questão da intimidade eventualmente surgiu de novo, meses depois. Estava calor, estávamos na minha casa, meus pais tinham saído, e estávamos assistindo um filme no sofá. Uma coisa levou a outra, e de repente estávamos nos beijando mais intensamente do que o usual. Ela se afastou de repente, respirando rápido. Desculpa, eu. Está tudo bem, eu disse imediatamente. Sem pressa. Nunca. Ela me olhou com aqueles olhos que eu amava tanto. Não é que eu não queira eventualmente. É que... às vezes meu corpo simplesmente... trava. Como se lembrasse. Eu entendo. E está completamente tudo bem. Você não fica frustrado? Mel, olha para mim. Segurei o rosto dela. Eu te amo. O você completa. Com toda a sua história, com todas as suas cicatrizes. Não estou namorando você por sexo. Estou namorando você porque você é engraçada, inteligente, gentil e me faz querer ser uma pessoa melhor. O resto? Vai acontecer se e quando for a hora certa. E se nunca for a hora certa, também está ok. Ela começou a chorar, mas era um choro diferente. Aliviado. Como você é tão perfeito? Não sou perfeito. Longe disso. Você lembra como fiquei confuso no começo? Como tive aqueles pensamentos idiotas? Mas você foi honesto sobre eles. E trabalhou neles. Porque você merece isso. Merece alguém que trabalhe nas próprias merdas. Passaram-se mais alguns meses. Estávamos namorando há quase um ano quando ela trouxe o assunto de novo. Acho que estou pronta, ela disse num dia, do nada. Estávamos caminhando no parque. Pronta para tentar. Com você. Não hoje, não agora. Mas. Em breve. Quando a gente tiver um momento certo. Meu coração acelerou. Você tem certeza? Por que não precisa? Eu sei que não preciso. Mas eu quero. Quero fazer isso do jeito certo. Do jeito que deveria ter sido desde o começo. Com alguém que eu amo e que me ama. Com escolha real. E se você mudar de ideia no meio? Então a gente para. Simples assim. E foi assim mesmo. Algumas semanas depois, quando tivemos a oportunidade, meus pais viajaram para visitar minha avó por um fim de semana. A gente conversou muito antes. Estabelecemos limites, sinais de parada, o que era ok e o que não era. Foi nervoso. Foi desajeitado. Foi definitivamente nada como nos filmes. Eu estava tremendo, ela também. Paramos 3 vezes para nos certificar de que estava tudo bem. Ela chorou no meio, não de dor, mas de emoção. Choramos juntos depois. Obrigada, ela sussurrou depois, deitada no meu peito. Por quê? Por esperar. Por respeitar. Por fazer isso ser bonito. Pela primeira vez, eu entendi como deveria ser. Essa foi minha primeira vez também, então. Acho que a gente descobriu juntos. Ela riu, aquela risada leve que eu amava. Eu sei que tecnicamente não foi minha primeira vez em termos físicos. Mas no meu coração? Foi. Aquelas outras. Não contam. Não foram reais. Entendi naquele momento o que aquela garota no fórum tinha dito meses atrás. Sobre a verdadeira primeira vez. Não era sobre virgindade técnica. Era sobre escolha, amor, consentimento real. Hoje, mais de um ano depois de tudo começar, olho para trás e vejo o quanto crescemos. A Melissa está fazendo terapia agora, conseguiu finalmente convencer a mãe deixando de fora alguns detalhes específicos, e está trabalhando nas cicatrizes emocionais. Ela diz que está se sentindo mais inteira. Eu aprendi muito também. Sobre relacionamentos, sobre consentimento, sobre como o abuso nem sempre parece óbvio de fora.
Sobre como machismo e cultura de posse sobre corpos femininos está tão entranhado que às vezes nem percebemos. A senhora Carvalho continuou com as palestras sobre consentimento, agora todo o semestre. Virou política da escola. A Júlia, a outra garota, também se manifestou publicamente e acabou criando um grupo de apoio para sobreviventes de relacionamentos abusivos na escola. A Melissa às vezes participa. O Ricardo? Ouvi dizer que está em outra cidade, numa faculdade menor. Espero que tenha aprendido algo. Duvido, mas espero. Quanto àqueles pensamentos que me atormentavam no início, sobre ela não ser virgem, sobre não ser especial do jeito que eu tinha idealizado, percebo agora como eram imaturos. Porque o que temos é especial exatamente porque construímos baseado em honestidade, respeito e amor real. Não numa fantasia idealizada, mas numa realidade onde ambos escolhemos estar juntos todos os dias. E quanto à minha pergunta original, se estava sentindo a coisa certa, fazendo a coisa certa ao continuar o relacionamento? A resposta é sim. Definitivamente sim. Porque amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém sem passado ou sem feridas. É sobre estar disposto a segurar a mão dessa pessoa enquanto ela cura, e deixar ela segurar a sua também. A Melissa me ensinou que coragem não é não ter medo. É ter medo e fazer a coisa certa mesmo assim. Ela teve coragem de me contar sua verdade. Teve coragem de se manifestar contra o abuso. Teve coragem de confiar de novo depois de ter sido traída dessa forma. E eu? Aprendi que ser homem de verdade não é sobre proteger alguma idealização boba de pureza. É sobre respeitar, apoiar e amar a pessoa real na sua frente, com toda a complexidade que vem junto. Ainda estamos juntos. Ainda nos amamos. E finalmente, ambos estamos em paz com nosso passado e empolgados com nosso futuro. Porque no final, essa história nunca foi sobre virgindade. Foi sobre respeito, consentimento, cura e amor verdadeiro. E sim, estou fazendo e sentindo a coisa certa. Tenho certeza absoluta disso agora.